no casaco de visão, aquele beijo imaginar. Com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Menina, no telegrama, uma carta de amor. Eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Saudade de você, estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito, a rua meu olhar, tentar te procurar. A dor ainda está no meu peito. Boa tarde! As marcas de batom no casaco de visão, aquele beijo imaginar. Com os amigos hoje. Oi? E liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Que eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Até lá, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Me liga, manda um telegrama. Vamos começar, turma. Boa tarde para todo mundo, só pra gente dar uma agitada. Hoje vai, hein? Hoje é o dia. Vamos ver, tem mais gente chegando aí. Dá mais uns 5 minutinhos até o povo chegar. Vai que é atrevido. E minha fama de bamba no samba de roda. Feliz em saber o que fiz pela música, faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Somos do tempo do samba, sem grana, sem glória. Não se discute o talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Muito bem. Sem merecer a ninguém. Será que tem mais gente pra vir? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Boa. É o que a quarentena faz com a gente. Bom, pessoal, e só pra avisar, isso aqui tá sendo gravado, viu? Depois eu boto a aula lá no YouTube pra todo mundo poder ver. Quem não pôde ver também. Tá certo? Todo mundo de acordo? Beleza. Se tiver alguém contra a gravação, avisa aí, viu? Vai com show e tudo. Acho que agora a gente consegue, né? Posso ir em frente? Manda um ok aí, se puder. Então vamos nessa. Né?
Vocês viram que o tema de hoje é sobre equilíbrio térmico, né? Vocês chegaram a ver... Ih, alguém pediu para entrar aqui, não deu tempo de eu aceitar. Será que entrou? Se alguém pedir e não conseguir, tentar conversar com vocês aí, fala para tentar de novo, que daí eu aceito de novo. E se der pau aqui na sala, eu abro outra reunião do lado, a gente faz duas ao mesmo tempo. Bom, gente, então, agora veio. O tema dessa semana era de equilíbrio térmico, né? Exercício de equilíbrio térmico. Que é uma matéria que vocês... É a continuação da matéria que vocês já tinham visto, de calorimetria. A gente aprendeu a trabalhar com a fórmula da calorimetria para calcular o calor sensível, né? A quantidade de calor sensível, que é aquela que provoca alteração de temperatura. Né? E a gente sabe que o calor é uma energia que está sendo, uma energia térmica que está sendo trocada entre um corpo e outro. Então não tem como um corpo receber calor se esse calor não veio de outro corpo, de algum outro lugar. Tá? O calor ele tem que estar sempre sendo trocado. E o que a gente vai fazer hoje é estender o nosso estudo para essa interação entre dois ou mais corpos. Tá? Então você pode juntar dois ou mais corpos e eles vão acabar transmitindo calor um para o outro até atingir o estado que a gente chama de equilíbrio térmico. Vou colocar minha tela aqui para vocês poderem ver. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo aí a tela, pessoal? Põe um OK aí no chat. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá para fazer uma revisão da aula. Né? Então, isso aqui é o que vocês já tinham visto lá no vídeo do YouTube, a aula sobre equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico é um estado que os corpos atingem quando interagem entre si trocando calor, que é o momento que suas temperaturas se igualam. Se a gente pegar o exemplo de dois corpos, para não falar demais, é um pouquinho mais complicado de explicar, mas o conceito é o mesmo. Se eu tenho, digamos, um corpo A e um corpo B, o corpo A está com a temperatura maior do que a do corpo B. Se de alguma maneira eu fizer eles trocarem calor, seja por condução, convecção e radiação, vamos por condução, vai um encosto no outro. O corpo A que tem maior temperatura vai passar calor para o corpo B que tem menor temperatura. Isso vai fazer com que a temperatura do A diminua e a do B aumente, até que as duas temperaturas se igualem. Tá? O calor ele é trocado enquanto as temperaturas são diferentes. Quando as temperaturas se igualam, o calor já não consegue mais alterar o valor da temperatura. Tá? Então por isso que a gente chama esse estado de equilíbrio térmico, quando as temperaturas se igualam. E o que acontece? Quando as temperaturas se igualam, significa que o corpo de menor temperatura recebeu o calor do corpo de maior temperatura. Portanto, o tanto de calor que o corpo de menor temperatura recebeu é igual ao tanto de calor que o corpo de maior temperatura perdeu. Né? E aí o que acontece? Se eu considerar que quando um corpo perde calor, a quantidade de calor dele é negativa, já que ele está perdendo energia e está baixando a temperatura, e quando o corpo recebe calor, a quantidade de calor dele é positiva, então se eu somar a quantidade de calor dos dois corpos vai dar zero. Por quê? Voltando no exemplo do corpo A e do corpo B. Digamos que até o equilíbrio térmico o corpo A perdeu 2.000 calorias para o corpo B. Então, quantidade de calor do corpo A menos 2.000 calorias. Quantidade de calor do corpo B mais 2.000 calorias, porque ele recebeu calor. E o tanto de calor que ele recebeu foi o tanto que o A deu para ele. Como é o mesmo número com sinais diferentes, na hora de somar vai dar zero, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Você pode pôr um OK aí no chat. Vai mandando os OKs aí. Beleza. Então,
Então, por isso, a gente vai usar esse princípio do equilíbrio térmico de que, quando os corpos atingem equilíbrio térmico, a soma das quantidades de calor de cada corpo vai dar zero, para a gente poder determinar outras características físicas, tá? Uma coisa que o pessoal sempre confunde é, eu passo um problema de equilíbrio térmico, aí no final vai dar lá um valor, por exemplo, quero calcular a temperatura de equilíbrio, que é o que a gente vai fazer aí, né? Aí chega lá no final a temperatura de equilíbrio deu 50 graus Celsius. Aí o cara, professor, mas você não falou que tinha que dar zero? Não, o que tem que dar zero é a soma das quantidades de calor. A gente usa essa informação para calcular outros valores, tá? Continuando, né? Então se for representar isso matematicamente, num sistema de 3 corpos, né? Vou chamar aqui de corpo A, B e C só para diferenciar. Podia ser corpo 1, 2, 3, X, Y, Z, alfa, beta e gama, enfim. Se eu tiver 3 corpos, eu vou somar a quantidade de calor dos 3 e igualar a zero. Forem 5 corpos, eu somo a quantidade de calor dos 5 e igualo a zero. Forem 10 corpos, eu somo a quantidade de calor dos 10 e igualo a zero. E quantos corpos forem que estiverem trocando calor, num sistema termicamente isolado, eu vou somar as quantidades de calor e vai ter que dar zero. Alguém me pedindo aqui. Voltando. Tá? O que é um sistema termicamente isolado? É um sistema que não troca calor com o meio externo. Né? Até lá na aula mencionei o exemplo de uma caixa de isopor. Né? Se você coloca lá dentro da caixa de isopor gelo e uma lata de refrigerante a temperatura ambiente, a lata de refrigerante ela vai ter sua temperatura diminuída. E o gelo, por incrível que pareça, a temperatura dele aumenta. Né? Talvez não o suficiente para ele derreter, mas ela aumenta. Então o que acontece? Ali o gelo está trocando calor com a latinha. Mas o gelo e a latinha não estão trocando calor com o meio externo. Eles não estão perdendo calor ou recebendo calor do meio externo, da parte de fora da caixa de isopor. Né? Só trocam calor entre eles. Então a gente pode considerar uma caixa de isopor aproximadamente um sistema termicamente isolado. Tá? Claro que não existe um sistema termicamente isolado perfeito. Não existe isso. Tá? A caixa de isopor, todo mundo sabe que com o tempo, com o passar do tempo, ela acaba também retirando calor do meio externo. Né? Na verdade, ela vai tirando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Mas se estiver resolvendo um problema de curto prazo, você pode desprezar essa parte de calor que é trocada com o meio externo. Tá? Mas é mais ou menos essa ideia do que seria um sistema termicamente isolado. Tá? A troca de calor só acontece com o que está lá dentro. Bom, para que a gente usa isso então? A gente usa isso para calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Tá? Então você vai dar banho no seu filho. Aí a água tem que estar a 50 graus. Aí você foi lá, ferveu a água, ferveu 2 litros de água, está a 90 graus. Aí você colocou ela na banheira. E aí como é que você vai fazer? Vai socar a criança nos 90 graus? Será que não tem um jeito de resfriar? Tem, né? Vocês vão falar. É só pôr água fria, misturar, que daí vai dar certo, né? Mas quanto de água fria que eu tenho que pôr para atingir a temperatura de 50 graus? Né? Isso a gente tem como calcular. Ah, mas eu posso ir pondo a água e colocando um termômetro lá dentro? Pode, tranquilamente, né? Você também pode fazer o cálculo. Por que não fazer o cálculo? Né? Aqui a gente não se discute o talento, mas seu argumento me faça um favor, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. O que a gente faz é no cálculo, né, gente? Então, como é que a gente vai conseguir calcular essa temperatura de equilíbrio? Vocês aprenderam que quantidade de calor se calcula assim. Q igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Se a gente estiver falando em termos da capacidade térmica, então a quantidade de calor é calculada com capacidade térmica vezes variação de temperatura. Lembra que esse C maiúsculo é igual ao M vezes o C minúsculo. Tá? Então eu posso calcular com essas duas fórmulas, depende dos dados que o problema me dá. Para a gente poder calcular a temperatura de equilíbrio térmico, a gente vai mudar um pouco essa fórmula. A gente vai colocar no lugar do ΔT, o T menos T0. Vocês sabem que o ΔT é T menos T0. Né? Todo delta na física é valor final menos valor inicial. Então, ao invés de escrever M vezes C vezes ΔT, nós vamos escrever M vezes C vezes o T menos T0 entre parênteses. Tá? E o mesmo acontece com a fórmula da capacidade térmica. No lugar do ΔT vai o T menos T0. Tá? E logo nós vamos saber o porquê disso. Agora nós vamos dar uma olhada no exemplo que eu fiz na aula do YouTube. Tá? Que depois você sabe que eu sempre acrescento alguma coisa nessa aula ao vivo. Né? Então,
vamos olhar isso aqui, ó. Considere o recipiente de capacidade térmica desprezível, onde encontra-se 200 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius. Coloca-se nesse recipiente um bloco de 100 gramas de um metal de calor específico 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius, a temperatura de 80 graus Celsius. Considerando o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, determine a temperatura de equilíbrio térmico desses corpos. Bom, então, qual que é a situação aqui? Eu tenho uma vasilha com água e olha o que ele fala. Considere um recipiente de capacidade térmica desprezível. Tá? O que significa isso? Que esse recipiente ele rouba tão pouco calor do ambiente interno que você pode até desprezar a troca de calor com ele. Ele praticamente não vai interferir nas trocas de calor entre o que está dentro dele. Tá? Então aqui a gente vai considerar o quê? Que só a água e o metal estão trocando calor. Então se eu tenho água a 10 graus Celsius e eu jogo lá um bloco de metal a 80 graus Celsius, a temperatura da água vai aumentar, né? E a do bloco de metal vai diminuir também. Né? Então, vamos seguir em frente aqui. Né? Então, nesse problema, a gente vai considerar que só a água e o metal trocam calor entre si. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pela equação do equilíbrio térmico, eu vou ter que somar a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do metal e vou ter que igualar a zero. Tá, mas e como é que eu calculo a quantidade de calor da água e do metal? Vamos ver então. Primeiro com a água. Quais os dados da água? Eu tenho que a massa da água são 200 gramas. Né? Esse Azinho aí debaixo do M para dizer que é da água. Tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Tudo isso são dados do problema. A temperatura inicial da água, né? Então também T0 e o Azinho embaixo do zero ali é para dizer que é da água. Tá? Temperatura inicial da água, como o problema nos disse, 10 graus Celsius. A temperatura final da água é o que a gente quer descobrir, que é a temperatura de equilíbrio. Lembra que no equilíbrio térmico os corpos terminam com a mesma temperatura. Tá? Então a gente vai escolher um símbolo para representar essa temperatura final. E nesse caso aqui eu escolhi o TE, mas vocês podiam escolher X, A, o símbolo que vocês quisessem. Tá? Então a temperatura final vai ser a temperatura de equilíbrio. Como que fica a quantidade de calor da água? A quantidade de calor da água é igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. É a mesma fórmula da quantidade de calor que a gente viu no slide passado. Tá? A única coisa é que tem um Azinho embaixo de tudo aí que é para dizer que é da água. Trocando os valores, a massa da água 200, calor específico da água 1, a temperatura final da água é a temperatura de equilíbrio, que eu não sei o valor, e a temperatura inicial da água é de 10 graus Celsius. Tá? Vem que é uma equação com duas incógnitas. Né? Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem gente me pedindo autorização. Não apareceu ninguém. Beleza, Júlia, tranquilo. Depois ela pode assistir o vídeo, tá? Voltando então para o nosso exercício. Então, ó, substituímos os valores. Já viram que aqui é uma equação com duas incógnitas, então você não vai ter um número final de resposta, né? A resposta final disso aqui vai ter alguma letra lá no meio. Então a gente faz 200 vezes 1 dá 200. E depois a gente faz a distributiva. 200 vezes o TE vai dar 200 TE. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Esse é o máximo que eu consigo chegar nessa equação. Eu não consigo arrumar ela melhor do que isso. Tá? Então agora a gente vai para a quantidade de calor do metal. Tá? Então no caso do metal, a massa do metal 100 gramas. Calor específico do metal 0,2. Temperatura inicial do metal é 80. E a temperatura final do metal é o mesmo TE que eu usei lá na temperatura final da água. Por quê? Porque no equilíbrio térmico as temperaturas são as mesmas. Então tem que usar o mesmo símbolo para a temperatura final de todos os corpos que estão trocando calor aqui. Tá? Nesse caso, estamos usando o TE. Substituindo na fórmula, vai ficar 100 da massa do metal vezes 0,2 do calor específico vezes o TE, no lugar da temperatura final, menos 80 da temperatura inicial. 100 vezes 0,2 vai dar 20. Fazendo a distributiva vai ficar 20 TE menos 1.600. Agora eu tenho a quantidade de calor da água e a quantidade de calor do metal. O que eu tenho que fazer?
vamos lembrar, a soma das quantidades de calor tem que dar 0. Né? Então, quando eu somar a quantidade de calor da água com a quantidade de calor do metal, que é quem está trocando o calor nesse problema, tem que dar 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado que eu tive aqui da água. Ó. O QA ele é 200 TE menos 2000. Então, no lugar do QA, eu coloco 200 TE menos 2000. Mais o QM. O QM é 20 TE menos 1600. Tá? Deixa eu só ver, parece que tem mais gente aqui na interação. Tá, Kaique, pera aí que eu já vou dar uma olhada lá. Então, Kaique, o 1600 é do 20 vezes o menos 80, tá? Que foi na hora que eu fiz a distributiva. Tá, esse 20 que está aí fora, ele multiplica o TE, então ficou 20 TE. E o 20 também multiplica o 80, então 20 vezes 80 dá 1600, tá? Então, continuando, agora o que eu vou fazer? Vou somar tudo que é TE com o que é TE. Então, 200 mais 20 vai dar 220 TE. E os números sozinhos eu vou somar com os números sozinhos. Então, menos 2.000 menos 1.600 vai dar menos 3.600. Agora, eu isolo 220 TE e passo o 3.600 para o outro lado. Ele fica positivo. Aí eu passo 220 dividindo. Então vai ficar TE igual a 3.600 por 220. E no final nós vamos ter que a temperatura de equilíbrio é de 16,36 graus Celsius. Tá? Ou seja, se eu pegar um bloco de metal de 100 gramas, desde que o calor específico desse metal seja 0,2, e ele tiver 80 graus, e eu jogar isso em 200 gramas de água a 10 graus, a temperatura final vai ser de 16,36 graus aproximadamente para os dois. Tá? Isso é uma experiência que a gente pode fazer. Se a gente estivesse tendo aula normal, a gente faria essa experiência no laboratório e calcularia essa temperatura. Tá? Bom, gente, então essa foi a parte que eu tinha passado no YouTube. Até aqui, tá beleza? Manda um ok aí se estiver certo. Ninguém tem nenhuma dúvida? Ficou tudo certinho? Tá. Então agora vem a novidade. Né? Aquele que é o presente para quem está aqui. Né? Então nós fizemos esse problema aqui, beleza. Agora nós vamos pegar o mesmo problema, ó. Só que agora o nosso recipiente ele vai ter uma participação relevante na troca de calor, tá? E na prática é isso que acontece mesmo. Tem materiais que você vai misturar, por exemplo, um leite frio com café quente. E que o material não influencia na temperatura final, porque ele é praticamente um isolante térmico. Então, ele não permite trocas de calor ali entre ele e os materiais que estão lá dentro. Mas tem recipiente, tem materiais que eles influenciam. É só você pensar, né? Tem gente que deixa, que vai tomar cerveja e deixa uma caneca de alumínio no congelador, né? Pra ficar bem geladaça, né? Aí você coloca a cerveja lá, a cerveja já está fria. Colocou na caneca gelada, a cerveja fica mais fria ainda. Né? Então quer dizer, a caneca colaborou para diminuir a temperatura da cerveja também. Tá? Ou você pensa assim, uma panela bem quente. Tá lá no fogo uma panela bem quente, uma panela de metal. E aí você coloca água fria nela, tira ela do fogo e coloca água fria nela, a água vai esquentar um pouco e a panela vai esfriar. Então nesse caso o recipiente ele acaba influenciando na temperatura final. Tá? Então a diferença entre esse problema e aquele que a gente acabou de resolver é que agora o recipiente vai importar, ele vai participar da troca de calor, tá? Esse recipiente ele também pode ser chamado de calorímetro, tá? Se em algum problema que vocês forem resolver estiverem falando um calorímetro de capacidade térmica tal, ele está falando do recipiente onde as substâncias que vão trocar calor estão dentro, tá? E nesse tipo de problema a gente tem que considerar algumas coisas, tá? No outro, a gente fez a interação entre a água e o metal. Agora vão ser 3 corpos. O calorímetro, que é o recipiente, a água e o metal. Tá? Então vamos começar pelo calorímetro, que é o recipiente.
Que dados que ele deu para mim? Ele me deu a capacidade térmica do calorímetro. Ele não me deu a massa e o calor específico, ele já deu a capacidade térmica, que é o C maiúsculo. E a capacidade térmica do calorímetro, eu acho que cometi um pequeno erro aqui. Pera aí, só um minuto. O bom daqui é que a gente conserta, né? Se é na aula do YouTube, você grava, faz a cagada e depois você vai ver tá errado. Né? Aqui é 20, tá? Então, agora sim. Pronto, ninguém viu, né? Quer dizer, viu porque tá gravado, né? Mas enfim, vamos lá. Então, no caso do calorímetro, a capacidade térmica do calorímetro é 20 calorias por grau Celsius. A temperatura inicial do calorímetro é 10 graus Celsius. Mas por que é 10 graus Celsius? Ele nem me deu a temperatura inicial. Bom, nesse tipo de problema, observa. Você tinha lá um recipiente e tinha água dentro dele. E a temperatura da água era de 10 graus. Então aqui a gente supõe, isso vocês podem fazer, qualquer exercício desse que vocês forem resolver, supor que a temperatura inicial do recipiente é igual à temperatura inicial do material que está dentro dele. Tá? A gente supõe que essa água já estava lá há um certo tempo, que eles já estão em equilíbrio térmico. Tá? Então, como tinha água a 10 graus Celsius dentro do calorímetro, a gente vai considerar que o calorímetro também está a 10 graus Celsius. Tá? A temperatura final do calorímetro é a nossa famosa temperatura de equilíbrio. Tá? Nesse caso aqui, para poder calcular a quantidade de calor do calorímetro, a gente vai usar a fórmula que inclui a capacidade térmica. Então, ao invés do Mzinho e do Czinho, a gente vai colocar o Czão. Né? A quantidade de calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica vezes temperatura final menos inicial. E aí como vai ficar? 20 no lugar da capacidade térmica, no lugar da temperatura final é TE e da temperatura inicial é 10. Fazendo a distributiva, como a gente fez no outro problema, a gente vai chegar aqui, a quantidade de calor do calorímetro é 20 TE menos 200. Tá? Como vocês veem, eu nem troquei os dados do outro exercício aqui, que era justamente para a gente poder fazer essa comparação. Tá? Então agora a gente vai calcular a quantidade de calor da água, é o mesmo que a gente fez no outro exercício. Massa 200, calor específico 1, temperatura inicial 10, temperatura final TE. Substituindo, então vai ficar 200 vezes 1 vezes TE menos 10, que vai dar 200 vezes o TE menos 10, faz a distributiva, então vai ficar que A igual a 200 TE menos 2000. O metal também é a mesma coisa, massa 100 gramas, calor específico 0,2, temperatura inicial 80, temperatura final é o TE. Substituindo na fórmula, 100 vezes 0,2 vai dar 20, faz a distributiva, 20 vezes TE dá 20 TE, 20 vezes 80 vai dar 1.600. Tá? Então, até agora a única coisa que mudou é que a gente incluiu o calorímetro e teve que fazer o cálculo da quantidade de calor do calorímetro. Tá? Próxima fase, né, a gente já calculou a quantidade de calor de todos os corpos que estão trocando calor. Então, o que eu tenho que fazer? Somar, né, a quantidade de calor do calorímetro, quantidade de calor da água e quantidade de calor do metal. E isso tem que dar zero. Agora são 3 corpos interagindo. Né? Então, a quantidade de calor do calorímetro deu 20 TE menos 200. Mais a quantidade de calor da água, que é 200 TE menos 2000. Mais a quantidade de calor do metal, que é 20 TE menos 1.600. Do mesmo jeito que a gente fez no outro, a gente soma todos os TEs. Então vai ficar 20 TE mais 200 TE mais 20 TE, vai dar 240 TE. E a gente soma todos os números que não tem TE. Então, menos 200, menos 2000, vai dar menos 2.200. Menos 1.600 vai dar menos 3.800. E tudo isso igual a zero. Passa o 3.800 para o outro lado positivo. Passa o 240 dividindo. E 3.800 por 240 vai dar aproximadamente 15,83 graus Celsius. Tá? Lembra que se eu não considerasse o calorímetro, a resposta deu 16,80 e pouco. Né? E com o calorímetro já baixou um grau a mais. Tá? Certo? Bom, gente, então o que levar, né, de informação? Qual que é o principal que vocês têm que gravar aqui? Primeiro, calorímetro é o recipiente. Tá? Segundo, quando o calorímetro tem capacidade térmica que não é desprezível, você tem um valor de capacidade térmica, você precisa considerar ele
na troca de calor, tá? E como ele está trabalhando com a capacidade térmica, você precisa colocar a fórmula que envolve capacidade térmica, certo? Essas são as diferenças, tá bom? Bom, gente, então tranquilo, gente, até aqui. Coloca um ok aí pra mim, gente, se tá tudo bem. Então, gente, foi isso que vocês ganharam de presente hoje, né? Resolver o problema com o calorímetro, tá? No livro vai ter exercícios que envolvem calorímetro, tá? Ele poderia também fazer diferente. Ele poderia me dar a temperatura de equilíbrio, por exemplo, e me perguntar qual era o valor da massa da água, por exemplo. Eu iria montar a fórmula do mesmo jeito, só que aqui, ao invés de estar faltando o TE, ia estar faltando o MA. Só o MA que está faltando. Pois era só somar as quantidades de calor e calcular a massa resolvendo a equação, tá? O que eu recomendo? Que vocês tentem resolver lá os exercícios do livro, tá? Que vocês resolvam o exercício que eu deixei lá no Classroom, lá no formulário. É só resolver o exercício, fazer a resolução, tirou uma fotinho e faz o upload do arquivo para mim, tá? E depois eu confiro lá. Tá? Não esqueça de colocar o nome, o número e a série, já tá lá no... Oi. O link, deixa eu pegar aqui. O link é esse daqui, ó, já cai direto na página. Mas você tem o código da turma, né? O código é esse aqui, ó. Tá? Vou pôr aqui para vocês no chat. Certo? E... nada. E Beatriz, os exercícios faz parte dos que eu passei para vocês lá no livro. É sequência, tá? Vocês aprenderam a parte de quantidade de calor e os próximos exercícios são de equilíbrio térmico, tá? É isso mesmo. Tá? Para a próxima semana, eu sempre vou fazer assim. Eu trabalho uma semana com vocês, aí na semana seguinte vocês vão estudar tudo isso que a gente trabalhou, entendeu? Então vocês podem estudar esses exercícios do livro, resolver o que vocês têm que me entregar. Isso vai ser o trabalho de vocês na semana que vem. Eu não vou nem colocar aula no YouTube, nem fazer aula ao vivo com vocês na semana que vem. Semana que vem eu vou fazer o mesmo trabalho com o terceiro ano, tá? Aí daqui 2 semanas eu faço o trabalho com vocês de novo, porque daí já deu tempo de vocês curtirem bastante esse material, estudar direitinho, tá? E aí a gente pode começar outra matéria, de eventualmente alguma dúvida a gente pode até tirar, tudo bem? E outra, eu vou ter que fazer reunião com vocês sempre na sexta de manhã, tá bom? O pessoal da escola quis estabelecer lá uma organização, um padrão de trabalho e ficou para minha área trabalhar na sexta-feira, tá? Então, com vocês eu mandei lá no grupo de líderes, se eu não me engano, eu vou fazer a aula das 9 às 10 da manhã. Daqui 2 semanas, que vai ser a primeira semana que eu vou começar com esse roteiro, certo? Tudo bem assim, gente? Manda um ok aí se vocês entenderam tudo certinho. Isso aí. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou dar por encerrado aqui hoje, agora, né? À noite tem mais uma que eu vou fazer com o pessoal, tá? Qualquer dúvida vocês mandam aí, deixa recado lá no Classroom. Às vezes eu demoro para responder, mas eu vou acabar respondendo, tá? Então a gente se vê daqui 2 semanas, a gente faz mais uma aula ao vivo. Qualquer coisa também vocês passa pro líder, o líder me passa. A gente faz alguma coisa, se precisar fazer alguma aula aí para tirar dúvida, a gente também faz. Tem problema não, tá? Gente, um barato, adorei, tô gostando muito desse negócio de aula online. Tá muito bacana, tá? Daqui a pouquinho eu já coloco essa aula lá no YouTube, já passo o link lá no Google Class, para quem não viu quiser ver, quem viu quiser rever também, vai estar tudo lá, tá bom? Então, gente, tudo de bom para vocês.
Aí logo a gente se vê aí, tá bom? Tchau, gente. Falou, gente. Tchau. Tem outra noite. Tchau, gente. Falou. Ele veio cumprimentar os vencedores. Consolar os vencidos, cumprimentar os vencedores. Tchau, filha. Eu que agradeço.